Olá, estou aqui em UK Beach ainda, nesse lugar maravilhoso que a gente fica. E eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, para falar uma das ferramentas de Axis que eu gosto demais. Ó, minha cara tá cheia de quadradinhos, que lindo. Que é interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Olha que legal. Você já ouviu falar dessa ferramenta? Eu gosto muito de usar essa ferramenta e a partir de aproximadamente um mês e meio, eu comecei a descobrir algumas coisas sobre ela muito legais, assim. Eu comecei a usar ela de forma mais dinamicamente. Então, como é que funciona, né? A Axis acredita que cada pessoa tem o seu ponto de vista sobre tudo. O que é esse ponto de vista? Do que esse ponto de vista é formado? De todas as referências que você tem na sua vida. Então, tudo que você foi absorvendo de coisas da sua família, de figuras de autoridade, de pais, professores, né? Você foi absorvendo isso, e aí você foi criando a sua forma de enxergar o mundo, ou seja, o seu ponto de vista. Da mesma forma que você tem o seu ponto de vista, ou seja, a sua forma de enxergar o mundo, cada uma das pessoas também tem o ponto de vista delas, a forma de enxergar o mundo delas. E aí, quando uma pessoa vem e fala uma coisa para você, olha que interessante. Ela não está trazendo só o ponto de vista dela, ela está trazendo o ponto de vista que ela formou a vida inteira, né? Então, quando uma pessoa fala alguma coisa para você, não necessariamente é real o que ela está falando para você. É simplesmente um interessante ponto de vista dela, que ela traz das referências de vida dela, da vivência dela. Então, quando uma pessoa fala uma coisa para você e você encara aquilo como pessoal e fica chateada e acha aquilo horrível, na verdade você está comprando o ponto de vista dela, que é só uma forma de ver as coisas, né? Quando eu fazia curso de psicologia, tinha aquelas imagens que a gente mostrava sobre a percepção. Não sei se você já viu. Tem quadros que você olha de um ângulo, você vê uma taça, e de outro ângulo que você olha, você vê dois rostos, um virado de frente para o outro. Então, dependendo do que você está enxergando ali na imagem, você enxerga uma coisa ou outra. É a mesma coisa com relação a essa questão do ponto de vista. Então, se eu tenho uma referência, vamos supor que você é uma pessoa que sempre foi traída num relacionamento. A tendência de você ou atrair mais pessoas que te traiam, ou então fazer com que você tenha medo de se relacionar, porque você já tem esse histórico, é muito grande. Do contrário, uma pessoa que sempre teve um relacionamento que foi muito expansivo e muito nutritivo para ambos os lados, a pessoa tem uma tendência a encontrar um outro relacionamento com esse padrão, né? Então, qual é o seu interessante ponto de vista sobre tudo na sua vida? Qual é o seu interessante ponto de vista sobre relacionamento? Qual é o seu interessante ponto de vista sobre trabalho? Qual é o seu interessante ponto de vista sobre dinheiro? Qual é o seu interessante ponto de vista sobre passeio, sobre praia, sobre... Qual é o seu interessante ponto de vista, né? Quando a pessoa chega pra gente e ela coloca o interessante ponto de vista dela, olha que interessante. Se você encarar isso como um simples interessante ponto de vista, é libertador. Porque aí você não traz para você, não leva para o lado pessoal e você fica livre daquela opinião que é só da pessoa, né? Se ela traz uma coisa para você e você compra como seu, aí é uma escolha sua, você pode fazer isso também. Às vezes um interessante ponto de vista dela vai ser nutritivo e vai ser contribuição para você, mas nem sempre. Às vezes não vai contribuir, vai te atrapalhar. Então, como seria você encarar as coisas agora, observando que tudo é um interessante ponto de vista e que você pode escolher comprar ou não esse ponto de vista. E aí o mais bacana é que você pode fazer essa reflexão com os seus pontos de vista. Então você pode virar e falar assim, poxa, eu acredito que ganhar dinheiro exige um trabalho muito duro. Você pode se questionar, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, o que mais tem aqui que eu não enxerguei, né? Ou será que é assim mesmo? Será que não tem uma outra forma de enxergar essa situação? E aí você vai se questionando. E quando você se questiona, Praxis, você abre possibilidades. Você abre oportunidade de enxergar muito além. E quando você pode enxergar muito além do que você está enxergando, você tem mais escolha. Você tem mais opções de escolha. Então, como seria você começar a usar essa ferramenta de Axis Consciousness, que é interessante ponto de vista, e interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo
usa essa ferramenta no seu dia a dia. Faz uma brincadeira, brinca com isso. Usa e me conta se fez diferença ou não na sua vida, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.